para poder oferecer a Deus o seu culto de louvor e de adoração. Então nós estamos muito felizes por poder receber todos vocês entre nós. Trazer o carinho e saudação do pastor Jackson para todos vocês. Nossos pastores estão em missão lá no Rio de Janeiro, Isla Vec, juntamente com o pastor Silas Malafaia, ministrando e sendo ministrado para poder aplicar aqui para todos nós também. Então, que você possa continuar em oração pela vida do nosso pastor, para que eles possam voltar bem já no início de semana, estar entre nós. Queridos, hoje com muita alegria nós estamos recebendo também uma família de pastores, de filhos, de missionários, que por 9 anos trabalharam no Japão, e eles estão vindo de Isesaki, de Campus Isesaki, da Catedral, e agora para um tempo de imersão aqui em Londres, junto com o pastor Jackson e junto com todos nós. Por gentileza, estejam em pé. Pastor Douglas, pastora Érica, Júnior e Giovana. Eu quero que os pastores se movimentem, que os líderes, que os adolescentes se movimentem. Eles estão vindo para morar em Londres, e eles vão precisar do nosso carinho, do nosso amor, do nosso cuidado. É uma família que está chegando, e como nós, chegaram apenas com malas para poder viver aqui em Londres. Então, nós estamos muito gratos ao Senhor por esse tempo que o Senhor está proporcionando. Que maravilha! O teclado, se puder ficar o tempo todo comigo, eu te agradeço, tá bom, filho? Até o final, vamos lá. Então, que você possa expressar o seu carinho aos pastores, para viver esse novo tempo. O pai que ama puxa o filho para perto, não é? Eles tiveram que viajar horas para poder estar aqui, e eles pararam tudo lá, deixaram a igreja ao cuidado do evangelista Oscar e Michele. Eles mentorearam eles, prepararam eles para poder dar sequência na obra do Senhor lá no Japão. Então é maravilhoso poder receber essa família. É a Jennifer, ou Letícia, né? Letícia, esteja em pé, por gentileza. A Letícia veio acompanhar os pastores também de lá. Ela nasceu no Japão, e ela fez questão de poder acompanhá-los, de poder abençoá-los, e ela vai ficar aqui até sexta-feira. A Jennifer que está cuidando dela, e nós estamos muito gratos ao Senhor por ter vocês entre nós, para viver esse novo tempo, não é? Virou-se um novo ciclo, uma nova página, e agora tudo em branco, para escrever uma nova história, que vocês possam se sentir bem entre nós, tá bom? Maravilha, vamos à palavra do Senhor, amém, queridos? Eu estou muito grato ao Senhor pela oportunidade de poder ter essa responsabilidade de vos transmitir a palavra do Senhor nesse dia, a pedido do nosso pastor. E eu tenho certeza que Deus tem algo para revelar aos nossos corações hoje. Eu sempre costumo dizer que Deus nunca reúne o seu povo em vão. Sempre que o Senhor nos reúne, é porque o Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas, amém? Quero te convidar a estar em pé para a leitura do texto bíblico. Depois você vai poder se assentar novamente. Quero que você abra seu coração para receber o que o Senhor tem para ministrar na sua vida. Já há alguns dias o Senhor tem queimado no meu coração sobre esse tema, e eu tenho me colocado à presença do Senhor para viver esse novo que o Senhor tem para fazer sobre nós. Sabe, as circunstâncias da vida querem nos paralisar, querem nos deixar a viver uma vida comum, deixar os dias serem normais, a lutarmos apenas por nós, pela nossa salvação. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus tem mais para derramar sobre nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Se nós não o representar, ninguém mais fará. Entenda isso. O Espírito Santo não é derramado sobre o mundo. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja do Senhor. É só você que carrega o Espírito Santo. É você que tem o nome escrito no livro da vida. É você que é o embaixador de Cristo aqui na terra. Então, oxalá a palavra do Senhor possa queimar no seu coração, da mesma forma que tem queimado no meu coração, a ponto de sairmos daqui hoje impactados pelo poder da palavra.
A palavra precisa fazer diferença na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor, ela muda a história, ela reverte quadros, ela dá direção, ela dá instrução. A palavra transforma, a palavra purifica. Então, é na palavra que nós nos apegamos hoje, amém? Abra sua Bíblia comigo, se precisar de um pouquinho mais de luz para ler a palavra, ou se você quiser acompanhar no telão, nós vamos ler na versão Almeida Revista Corrigida, esse primeiro versículo, e depois o próximo texto nós vamos ler na NVI. Abacuque, capítulo 3 e o versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A Bíblia nos diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da tua misericórdia. Você pode repetir esse texto após mim? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Agora eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vamos orar? Senhor Deus, diante da tua palavra nós estamos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos proporciona para estarmos aqui mergulhados na tua palavra, para podermos aprender um pouco mais, sermos ativados pelo teu Espírito, para cumprirmos o nosso chamado, o seu propósito para as nossas vidas, para cumprirmos o nosso destino aqui na terra, Senhor. Vem, Espírito Santo, essa casa é sua, é a tua igreja, Senhor. Aqui o Senhor tem total liberdade. Por isso, Pai, venha se manifestar entre nós, para que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas. Nós queremos te render louvores, honras e graça, porque reconhecemos que o Senhor é bom e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso, Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Nós vamos falar hoje sobre o tema: aviva, ó Senhor, a tua obra. Você pode repetir? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esse texto começa falando que no meio dos anos, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos simboliza um período de transição ou maturidade. Quando o povo de Deus já não estava no início da sua jornada, mas ainda não havia chegado ao fim, ainda não estavam plenos, ainda não estavam completos, ainda estavam em construção. E esse momento do meio pode ser visto como um tempo de provação, onde a fé é testada, onde a fé é esticada. E Abacuque pede a Deus que mantenha viva a sua obra, e para que ele possa demonstrar o seu poder. É tão bom entendermos que nós temos a quem socorrermos, a quem pedir ajuda, a quem buscar por socorro. Sempre teremos aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. A nação de Israel estava vivendo um momento terrível, se afastando do Senhor. E aqui Deus levanta um homem que se colocou na brecha para clamar pela nação de Israel.
Sempre Deus vai levantar alguém com disposição no coração de não se conformar com a mornidão espiritual, com a frieza espiritual, com o afastamento da presença do Senhor. Oxalá nesta manhã o Senhor levante 100, 200, 300, 500, 1000 Abacuques dispostos a se colocar na brecha e dizendo: Senhor, eu não estou conformado, eu não aceito a mornidão e frieza, eu quero algo novo da sua parte, não apenas para mim, mas para todos quantos estão à minha volta. Você pode adorar ao Senhor aí? Esse mesmo clamor de Abacuque, ele é muito atual, porque nós também vivemos em tempos de crises espirituais, crise moral, sabe? Pessoas que estão deixando o Senhor em segundo plano, não tem mais o Senhor como prioridade. Mas é tão bom que nesta manhã eu vejo centenas de pessoas que estão buscando a presença do Senhor. A prova disso, você saiu da sua casa e está aqui para se alimentar da palavra do Senhor. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, ser intencional dentro disso, nos apegarmos às promessas que Ele tem para as nossas vidas. Eu te pergunto, tem alguém portador de alguma promessa aqui, sim ou não? Na quinta-feira, pastor Sérgio trouxe uma palavra linda, rica. Era meio de semana, mas com o pastor Sérgio pregando, com o Felipe Rodrigues cantando, parecia um congresso. E era apenas uma noite de quinta-feira em Londres, onde os imigrantes com propósito se reúnem para adorar ao Senhor. Foi tão bom, porque ele estava falando sobre promessa nos ossos. Por que os ossos de Jesus não foram quebrados? Mesmo ele morto, as pessoas não puderam quebrar, porque havia uma promessa. Nós somos o corpo de Cristo, e se tem uma promessa que os nossos ossos não serão quebrados, então na nossa vida nada vai estar quebrado, nada vai estar faltando, e nada vai estar fora do lugar. Você pode adorar ao Senhor aí? É maravilhoso sermos portadores de promessas. Agora observe, nós lemos Atos capítulo 2, falando a respeito da busca. Eles tinham uma promessa. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo é esse dínamo, é essa explosão em nós. É Ele que nos faz conquistar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Só é possível estar na brecha se o Espírito Santo nos impulsionar. Atos 2, 1, 4, nós vemos o cumprimento da promessa divina no Pentecoste, onde o Espírito Santo avivou a igreja de uma forma poderosa. Assim como o profeta e assim como os discípulos, nós somos chamados a buscar ao Senhor. Isaías, o capítulo 55, versículo 6, a Bíblia nos instrui: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É algo que está à nossa disposição. Nós temos sempre acesso ao Senhor. No Velho Testamento, as pessoas tinham que ir até o sacerdote, e apenas o sacerdote entrava no Santo dos Santos. A partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos redimindo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e hoje eu e você podemos entrar confiadamente na presença do Senhor e receber dele poder, unção, graça, misericórdia, para podermos cumprir o seu chamado. Você pode celebrar ao Senhor aí? Nós precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. É o que a palavra do Senhor nos instrui no livro de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 33. A palavra nos instrui não apenas a orarmos por nós, a orarmos pela igreja, a anunciarmos as grandezas do Senhor, mas também nos lembrarmos dos perdidos que estão lá fora, pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor. Nós já ouvimos aqui por um pregador que passou por nós, que quando ele olhava para a igreja, ele dizia: eu não vejo apenas pessoas, mas eu vejo inúmeros missionários. Pessoas que estão aqui para poder fazer a diferença, anunciando o reino de Deus. E dentro disso, nós vamos pensar em alguns princípios para vivermos uma vida
avivada pelo Senhor, uma vida ativada pelo Espírito Santo, para podermos deixar um legado nessa terra, deixarmos uma história, dizendo: eu passei por aqui, mas eu anunciei o reino de Deus, eu dei direção para as pessoas, através da luz da palavra do Senhor. E a Bíblia diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No versículo 2, Abacuque clama a Deus para que a sua glória se manifestasse no meio do seu povo. Em Atos capítulo 2, os discípulos estavam unidos em oração, perseverando todos os dias no mesmo lugar, aguardando a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para aquele que passa por um período e deixa de clamar e desiste. A palavra do Senhor nos instrui que eles permaneceram focados no mesmo lugar, aguardando pela promessa. Repita: permanecer no mesmo lugar. A unidade faz toda a diferença entre nós. Essa busca coletiva pela essência do avivamento, nós precisamos clamar. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo, repita após mim: oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Agora, se todos nós justificados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, clamarmos pelo mesmo objetivo, nós podemos descansar, porque a promessa do Senhor se cumpre em nós. Permanecer unido no mesmo lugar. Esta semana eu fui surpreendido de uma forma tão especial, que tanto tem abençoado a minha casa e a minha família. Discípulos de um dos nossos pastores, de uma outra rede, colocaram em seu coração de que o PG todo oraria por mim, pela minha casa, pela minha família, a semana toda. E todos os dias eles estão me mandando áudio, e junto nós temos orado, buscado a presença do Senhor, e isso trouxe um avivamento tão lindo para a minha vida, porque não são discípulos diretamente cuidados por mim, mas se preocuparam em orar por mim, pela minha casa, pelo meu milagre, pela minha família. Isso prova que a igreja, a Catedral do Avivamento, está vivendo um tempo de avivamento aqui na Inglaterra e ao redor do mundo onde nós estamos. A bênção da unidade. Clamar uns pelos outros, porque nós aprendemos que a maior demonstração de amor, de carinho, de respeito e uma forma de honrarmos as pessoas é quando nós dedicamos tempo de oração pelas famílias, pelas pessoas. Porque em vez de você gastar tempo para você, pelos teus sonhos, objetivos, propósito, você deixa tudo isso de lado e começa a orar pelas pessoas, abençoar a vida das pessoas à sua volta. Não tem como Satanás parar o propósito de Deus na sua vida, porque nós estamos unidos com um só projeto, um só propósito, que é clamarmos pela presença do Senhor. Muitos dos PGs estão em unidade de fé, clamando ao Senhor às 3 horas da manhã. Pessoas que estão envolvidas, clamando, buscando, não estão confiando na força do braço, no poder da libra, que é mais alto do que real e dólar, mas estão confiando na provisão do Senhor. Então nós estamos vivendo isso, e nós precisamos buscar cada dia mais, porque o Senhor quer avivar a sua obra no meio desses anos, no meio das crises, das dificuldades. O Senhor nos levantou para fazer a diferença. Promova a unidade no corpo de Cristo, reconcilie as diferenças, porque afinal nós precisamos conhecer as pessoas e conviver com os diferentes sempre. E isso é maravilhoso, porque quando nós podemos abrir o coração e dizer: olha, eu preciso de oração, eu preciso que você me ajude nisso. É tão bom quando nós confiamos, porque a palavra do Senhor nos instrui a procurar uns aos outros, a buscar ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mas ter liberdade. Ora por mim, dedica um tempo de oração pela minha vida, porque nós somos todos irmãos e nós estamos aqui por isso, amém, queridos? Nós precisamos dedicarmos a oração fervorosa, acreditando que Deus é poderoso para responder às nossas orações. Quando oramos, nós estamos clamando. Abacuque não tinha dúvida que a oração dele poderia ser atendida. E é tão bom quando nós oramos, porque filhos o Senhor disciplina, corrige, mas traz para perto por amor.
Agora, os inimigos o Senhor destrói. Tranquiliza seu coração aí, sim ou não? Os nossos inimigos, que você não pode vencer com as suas forças, com a força do seu braço, você coloca diante do Senhor e o Senhor os elimina. Mas dos filhos o Senhor disciplina e corrige com muito amor. Estavam reunidos no mesmo lugar, no capítulo 2 e o versículo 1 de Atos. O derramamento do Espírito Santo veio em um ambiente de unidade e perseverança. Repita após mim: o Espírito Santo veio em um ambiente de unidade e perseverança. 2 pontos importantes que nós precisamos aplicar na nossa vida. Satanás sempre vai querer promover distanciamento, afastamento, confusão, mas o Espírito Santo vem para trazer unidade dentro do corpo de Cristo. Uma igreja unida ninguém pode vencer, um pequeno grupo unido ninguém pode vencer, uma família unida ninguém pode vencer. Nós somos um time do Senhor, e o time do Senhor é um time de vencedores. Você pode glorificar a Deus aí? Nós precisamos manter esse time unidos, dentro da unidade e perseverança. Deus responde a oração de Abacuque, trazendo correção para a nação de Israel. Agora, o salmista Davi dizia: a melhor coisa é cair nas mãos do Senhor, que é poderoso e amoroso, do que cair na mão dos homens que são cruéis e que não têm amor pelas nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos fazer como Abacuque, clamar pelo avivamento, mesmo entendendo que seremos corrigidos pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor, mas melhor é sermos corrigidos pelo Senhor, porque Ele nos criou, Ele conhece nós por dentro e por fora, conhece o nosso passado, o nosso presente e conhece o nosso futuro. Por isso, aceite ser cuidado pelo seu Deus, pelo seu pastor. O salmista Davi dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu confio no meu Senhor como meu pastor, eu posso descansar, porque mesmo eu passando pelo vale da sombra da morte, Ele não me abandona. Eu preciso acreditar no amor de Deus, eu preciso me entregar ao amor de Deus. No período que eu passei 6 meses internado após sofrer esse grave acidente que eu passei, eu tive várias complicações e muitas limitações de lá para cá, através da paraplegia, mas em momento nenhum eu me senti distanciado, afastado, longe do amor de Deus. O que me mantém em pé, o que me mantém focado no propósito eterno de Deus, é porque eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele cuida de mim. Talvez você diga: mas pastor, eu estou passando por uma adversidade muito grande. O Senhor sempre vai escolher um ou outro para passar por momentos de adversidades, mas que nós possamos demonstrar, assim como Davi demonstrou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mesmo estando no vale da sombra da morte. Jó foi muito provado, mas Deus dizia a respeito de Jó para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Sendo provado ou não, ele permaneceu fiel ao Senhor. Isso é uma igreja avivada. Permanecer fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Então, que eu e você possamos entender que dentre centenas e milhares de pessoas, nós fomos escolhidos para glorificar a Deus na saúde e na enfermidade, na alegria e nos momentos difíceis, porque nós decidimos ser anunciadores de boas novas. Você está comigo, sim ou não? As misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas a cada manhã. Nós temos motivo de sobra para celebrar ao Senhor, aclamar como Abacuque disse: aviva, ó Senhor, a nossa vida, aviva o teu povo no meio dos anos, no meio das crises, no meio de tempo em construção. Aviva, Senhor, a tua obra. O segundo princípio que nós queremos aplicar: depender completamente do poder do Espírito Santo. Repete após mim: depender completamente do poder do Espírito Santo. Abacuque 3:2 nos diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Avivamento é uma obra divina. Avivamento não é algo ou obra humana. Você pode se posicionar,
Você pode se colocar na presença do Senhor, em oração, em jejum, em busca, mas você depende do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior interessado em te ver avivado, porque o crente avivado não desiste, não para, não deixa de cumprir o propósito de Deus, independente se está trabalhando ou não, independente se está passando por adversidade ou não, ele está focado, porque o Espírito Santo é quem nos instrui e nos fortalece. O Espírito Santo capacitou os discípulos no livro de Atos, para proclamar o Evangelho com ousadia, evidenciando que sem ele, nada eles poderiam fazer. Vocês lembram dos comportamentos dos 12 discípulos até o dia do avivamento que aconteceu no dia do Pentecoste? Pedro, todo nervoso, todo falante, criando confusão para Jesus, discutindo, erguendo a voz, cortando a orelha das pessoas com a espada, e Jesus ensinando: Pedro, não é tempo de usar a espada, mas é tempo de usar a toalha, de lavar os pés uns dos outros, de amar as pessoas à sua volta, de expressar o seu amor, usar a lente da graça e amar a todos que estão à sua volta, porque o amor de Deus, o amor ágape, o amor de Deus, esse amor que é incondicional, que nos ama independente de quem somos e dos nossos comportamentos. O Senhor quer que eu e você também tenhamos essa lente da graça para amar as pessoas à nossa volta. Os discípulos foram transformados e impactados pela presença do Espírito Santo. Não tem como você ser a mesma pessoa após ser avivado, após ser ativado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está à sua disposição nesta manhã, e eu vim aqui para te dizer: eu sinto a presença do Espírito aqui na casa. O seu ministério não será o mesmo a partir de hoje. Uma nova página vai se abrir na sua vida. O seu pequeno grupo não vai ser mais o mesmo. Vidas vão se render aos pés do Senhor, através do seu levantar e do seu se posicionar na presença do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Recomeçar, sabe? Entender que é um novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. Totalmente na dependência de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Permitir que o Espírito Santo guie as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas decisões. O que Deus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Qual o conselho que o Espírito Santo tem para a minha vida? Eu preciso confiar no poder de Deus para transformar as questões à minha volta, transformar as situações que muitas vezes eu não consigo resolver, mas o Espírito Santo é poderoso para poder fazer o impossível na minha vida e na sua vida. Qual é o seu pedido a Deus hoje? Qual é a sua oração ao Senhor hoje? Qual é o desafio que você tem enfrentado? Qual é a parte baixa do muro da sua vida que você precisa que o Espírito Santo te fortaleça? Eu vim aqui para te encorajar. O Senhor está com disposição para avivar a sua vida, para te fortalecer. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A capacitação divina trouxe transformação visível a todos os discípulos, a ponto de você ver Pedro, aquele homem nervoso, aquele homem que se posicionava como sanguíneo no meio do pessoal todo, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi o primeiro a pegar a palavra, assumir a responsabilidade de um homem que veio para fazer a diferença e foi levantado pelo Senhor, e ele pregou a palavra, e só naquele dia 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, estabelecendo a igreja, fortalecendo o povo, e todos eles ouviam e se maravilhavam, dizendo: mas esse não é um pescador, esse não é uma pessoa comum e corrente, mas o Senhor o havia levantado para fazer a diferença. O Senhor está à procura de anônimos, de pessoas que muitas vezes podem nos dizer: pastor, eu não sou qualificado para isso, o meu chamado não é para isso. Talvez você não foi chamado para o microfone, não foi chamado para estar em grandes conferências e congressos, mas o Senhor te coloca como embaixador, anunciador de boas novas, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no ônibus, aonde você estiver, que o seu testemunho seja uma mensagem pregada da palavra do Senhor. O Senhor está à procura de pessoas
disponíveis. Repita após mim: o Senhor está à procura dos disponíveis. Eu preciso estar disponível para o Senhor. Em momento nenhum nós encontramos na Bíblia o Senhor à procura de capacitados. Não, o Senhor procura disponíveis. A capacitação é do Espírito Santo. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai forjar a sua vida. É Ele que vai fortalecer o seu caráter, a sua conduta, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, para poder cumprir o seu chamado, o seu propósito e o seu destino. O terceiro princípio que nós aprendemos dentro desse texto é que priorizar o reino e o tempo de Deus. Sempre vai haver um momento para o agir e o manifestar de Deus. Deus está em todos os lugares, mas Ele só se manifesta aonde Ele é adorado, aonde Ele é reverenciado, aonde Ele é celebrado. O Senhor está em todos os lugares, mas é necessário que você abra seu coração para poder receber o mover, o agir, o sobrenatural do Senhor. Deus mais reage do que age. Ele espera que você dê o primeiro passo. Ele espera que você abra a porta do seu coração, porque Ele não invade. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Então eu preciso tomar uma decisão. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu me coloco na brecha, assim como Abacuque colocou, assim como os discípulos se colocaram na Tua presença, em unidade, em perseverança, em ficar na Tua presença, até que do alto eles fossem revestidos do poder do Senhor. Na ira, lembra-te da Tua misericórdia, é o que a palavra do Senhor nos diz em Abacuque capítulo 3, o versículo 2. O avivamento é uma manifestação da misericórdia de Deus, porque se estamos fora do propósito, se estamos em desobediência ao Senhor, Ele poderia nos eliminar, Ele poderia nos corrigir e nos colocar para fora, mas o Pai não faz dessa forma. O Pai nos abraça. Vocês lembram de Adão e Eva? Os primeiros que tinham a oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Deus todos os dias. A Bíblia diz que no virar do dia o Senhor descia para ter comunhão e relacionamento com eles. Mas o pecado os afastou do Senhor, e o Senhor não os abandonou. O Senhor os protegeu e os amou. Da mesma forma Deus quer fazer comigo e com você, para que a gente possa valorizar, colocar limites nas ações malignas, nas ações de Satanás. Sabe, nos posicionarmos. Não, eu fui colocado aqui para fazer a diferença. Eu fui chamado por Deus para poder representá-lo aqui na terra. Eu não posso envergonhar ao meu Deus. Então o Senhor está disposto a usar de sua misericórdia. Repita após mim: a misericórdia de Deus me sustenta todos os dias. O avivamento é uma manifestação da misericórdia de Deus, e Ele deseja que nós buscamos enquanto há tempo. Isaías 55:6 nos afirma a respeito disso, que há tempo para buscarmos ao Senhor. Eu não posso deixar para amanhã, porque o amanhã não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. Então o que eu tenho na minha mão é o hoje, é o presente, é agora, e eu quero colocar ao Senhor tudo o que eu tenho, tudo o que eu posso em prol do seu reino. Aí o avivamento vem. Coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado. Fala: eu declaro sobre a sua vida o avivamento de Deus. Repete: eu declaro sobre a sua vida o avivamento de Deus. Repete: eu declaro sobre a sua vida o avivamento de Deus. Aleluia. Um homem avivado é suficiente para se colocar na brecha por uma nação toda. Agora todos nós avivados, nós vamos impactar a Inglaterra, nós vamos impactar Londres, e vidas vão se render aos pés do Senhor. O nosso prédio já está ficando pequeno, mas eu tenho certeza que daqui a pouco Deus nos dará um prédio maior, porque vidas vão se render aos pés do Senhor. E Deus vai usar você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai usar você. Priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. E nós aprendemos que prioridade não tem plural. Prioridade. O reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas.
Nós vemos a misericórdia divina alcançando as pessoas de várias nações. Quando Pedro se levanta e se posiciona, porque eles diziam, estão bêbados, a essa hora estão embriagados. Pedro disse, não, eles estão cheios do Espírito Santo. Foi uma promessa que se cumpriu, e quando eles foram batizados com fogo, eles estavam falando em novas línguas, e as pessoas que estavam ali de outros lugares, outras nações, podiam entender o anunciar da palavra do Senhor, e por isso eles se renderam aos pés de Jesus. O Senhor quer se revelar ao mundo através da minha vida e através da sua vida. Nós somos a igreja de Jesus. Nós estamos aqui para sermos a luz para este mundo, o sal para esta terra. Buscar ao Senhor com urgência é o que nós devemos fazer, sabendo que é o tempo da graça, é agora. O portal da graça está aberto e nós podemos entrar confiadamente por esta porta. Mas nós sabemos que esse portal vai se fechar, e agora é o momento em que nós podemos anunciar o Evangelho confiadamente, dizendo, ainda há tempo de que as pessoas se rendam aos pés do Senhor. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor, por a sua infinita graça, tem cuidado de nós. Você pode lembrar, ou trazer à sua mente agora, quantos livramentos Deus já fez com você? Eu já passei por tantos livramentos de morte. Muitos já foram mais jovens do que eu, talvez assim por um acidente menor do que o meu, mas o Senhor tem me sustentado, porque o Senhor tem um propósito. Eu preciso valorizar o propósito de Deus. Eu preciso valorizar o amor de Deus para com a minha vida. Por isso que eu me lanço dizendo, Senhor, faz em mim segundo a sua vontade e o seu querer. Assim como os discípulos se colocaram à disposição do Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, confiando que Ele é o meu provedor, e que nada vai faltar. Quando eu tenho o Senhor como provedor, o meu coração descansa no cuidado do Pai. Eu preciso compartilhar a mensagem do Evangelho aos outros. Eu preciso ser um canal de misericórdia. Repita após mim, eu preciso ser um canal de misericórdia. Será que nós estamos sendo canal de misericórdia? Ou será que nós estamos elevando uma régua muito alta? A palavra do Senhor nos coloca como discípulos, e os discípulos precisam ser facilitadores do reino de Deus. Nós não estamos para bloquear as crianças de ter encontro com Jesus. Os discípulos, após o avivamento, eles colocaram a régua agora em outro nível, porque eles afastavam as pessoas de Jesus. Lembra da mulher que vinha gritando? Eles diziam, pare de gritar, o mestre está muito ocupado. Quando Jesus se encontra com aquela multidão, na entrada da cidade de Naim, e aquele moço que foi morto, e agora estava sendo levado pela sua mãe, uma viúva, que estava enterrando a sua única esperança, o seu único filho. Mas quando Jesus veio, ele demonstrou compaixão. Ele demonstrou compaixão por aquela mulher, e ele devolveu o seu filho vivo a ela. Então ali nós vemos vida de duas formas: vida física na vida do jovem, e também vida espiritual e emocional na vida daquela mãe, porque ela estava desesperada, mas o Senhor trouxe vida. Hoje Deus traz vida sobre a sua casa também. Hoje Deus traz vida. O avivamento revivifica, o avivamento transforma, o avivamento traz esperança, o avivamento traz um novo tempo para todos aqueles que assim o recebem. Nós somos canal de misericórdia. Atos 2:6, a Bíblia diz, cada um ouvia falar na sua própria língua. A misericórdia de Deus foi manifesta em alcançar pessoas de várias nações, mostrando que Ele deseja salvar a todos. A salvação não é para um grupo exclusivo, mas a salvação é para todos. Então você pode descansar no Senhor. O seu marido vai ser salvo, o seu filho vai ser salvo, a sua família vai ser salva. Anuncie as grandezas do teu Deus. Testemunhe sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Tem alguém aqui que tem algum testemunho que pode expressar da grandeza de Deus de alguma forma, sim ou não? Olha quantos testemunhos temos. O Senhor tem cuidado de nós. O avivamento genuíno, ele começa com buscar a presença de Deus intencional, em unidade e em perseverança.
Avança também pela dependência do Espírito Santo e concretiza em priorizar o reino de Deus e a misericórdia divina sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos vivendo um novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. Para isso é necessário que colocamos a palavra do Senhor em prática nas nossas vidas. Amém, queridos? Hoje nós aprendemos esses 3 princípios: buscar ao Senhor com unidade e perseverança, depender completamente do Espírito Santo e priorizar o reino de Deus acima de tudo com a sua misericórdia. Vamos estar em pé, por gentileza. Assim como Abacuque e os seus discípulos, eles permitiram ser instrumentos de Deus, para poder declarar a palavra do Senhor, declarar o novo tempo que o Senhor tinha para a vida deles. Por isso, eles disseram com uma voz bem alta e com bom som: aviva, ó Senhor, a tua obra. E nós também podemos viver esse avivamento. Nós também podemos ter a nossa vida tocada, transformada, impactada pelo poder da palavra do Senhor. Quero pedir que o louvor suba ao altar, por gentileza. Esse é o tempo que o Senhor quer nos restaurar. Eu não sei o que tem impedido de você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei quais têm sido as fumaças, as sombras que têm te afastado